Flamengo. Inclusive, muito do que o Flamengo enfrenta nessa temporada é reflexo de uma diretoria muito bagunçada, uma diretoria sem comando, uma diretoria que tem que agradecer muito ao Jorge Jesus, porque ele botou tudo ali embaixo do braço e ele carregou 2019. Mas eu acho que essa diretoria ela já dá de bandeja muitos motivos e razões para que adversários possam zoar o Flamengo, para que adversários possam provocar essa rivalidade, aumentar essa rivalidade. O Flamengo foi eliminado recentemente, né, de 2 competições, e uma temporada em que todo mundo pensava e falava sobre hegemonia, depois de uma temporada brilhante, impecável. Então, assim, acho que não faltam motivos hoje, neste atual momento, para se zoar o Flamengo, para levar faixas e falando de qualquer situação e qualquer âmbito esportivo sobre o Flamengo, e até mesmo de erros da diretoria do Flamengo, que ela deixa claro e expõe aí, que é motivo de crítica até dos próprios rubro-negros. Tá. Mas eu acho que a partir do momento que você usa uma tragédia para excitar uma rivalidade, você não está zelando por vida nenhuma, você está sendo tão desumano quanto essa diretoria do Flamengo, que não leva a sério, que não guiou muito bem o episódio mais triste da história do Flamengo, que não é o primeiro alvo que a torcida do Botafogo usa através dessa tragédia. Foi tentado se explicar ali por parte de torcedores e de outros funcionários que, na verdade, era uma referência ao Covid, que, na verdade, também era uma coisa de um patrocinador novo, sendo que a faixa não fazia nenhuma mensagem a esse patrocinador, e justamente como eu disse, né, você deixa ali uma mensagem que pode ser interpretada dessa forma, relacionada diretamente à tragédia que ocorreu. Uma tragédia, uma dor que é real e que mexe com a família, que ainda faz muita parte da história rubro-negra, que ainda é uma ferida muito viva e vai ser para o resto da história. Você não está se preocupando com essas vítimas, você não está se preocupando com essa família, você não está querendo justiça, você não está zelando pela vida de ninguém. Você está sendo tão desumano quanto as pessoas que você está tentando atacar. E aí eu acho que passa um pouquinho do âmbito esportivo, passa da provocação, da rivalidade, do que é saudável no futebol. Acho que não faltam motivos para flamenguistas zoarem os botafoguenses, que podem cair, serem rebaixados de novo, que realmente vivem um momento financeiro muito conturbado, e não faltam motivos para os botafoguenses zoarem os flamenguistas na questão esportiva, né? Como eu bem disse, a diretoria dá aí muitos motivos, o Flamengo também, porque em 2020 tem sido uma temporada muito abaixo das expectativas, do esperado. O Flamengo vive um momento muito conturbado, que pode não ganhar nenhum título relevante em 2021, né? A Copa do Brasil já não tem chance, a Libertadores também não, e aí falta o Brasileirão. Então, assim, acho que há de se respeitar um certo limite. Passou desse limite, você já não é uma brincadeira saudável, já não é algo que tem que ser utilizado ali como excitação de rivalidade. Do Flamengo. Sim, acho também que ele errou na mão, até porque é muito complicado. Quando eu falo muito sobre essa questão, eu até disse assim, as pessoas que guiaram, né, que estão guiando essa situação do ninho do urubu, as consequências disso, são essas pessoas engravatadas que hoje assinam pelo Flamengo, elas não são Flamengo e não representam o Flamengo em sua totalidade. Muito pelo contrário, uma parcela muito pequena. Então, não se pode generalizar que é uma posição do Flamengo, que o Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo. Assim como o movimento que fez essa faixa, a gente não pode generalizar falando que é o Botafogo, né, que é o clube, que é toda a torcida, porque tem gente da torcida do Botafogo que também não concorda com isso. E aí eu acho que a partir do momento que você é um dirigente, você responde por esse clube, né, neste momento, né, neste período, você assina por esse clube, você tem que ter muito cuidado com o que você fala e como você trata e guia essas situações. Não imagino que o dirigente rubro-negro saiba completamente e de fato das reais condições internas do Botafogo, quais são as principais complicações, o que o Botafogo está enfrentando, qual a conta que está chegando para o Botafogo. Eu imagino que ele saiba o que é dito aí na mídia, o que é mostrado, enfim, não imagino que seja algo que ele tenha pleno conhecimento para falar em alto bom som e para tentar responder dessa maneira. O Botafogo está fechando as portas, enfim, não sei o quê. Faltou dizer vai tarde. Então, acho que por ser dirigente, por falar,
representando o Flamengo, mesmo que não seja o Flamengo, o que ele fala, ou deixa falar, é aquela pessoa e aqueles dirigentes não são o Flamengo, né? O Flamengo é a sua torcida, o Flamengo é quem o faz, mas naquele momento você fala por esse clube, então você tem que ter muito cuidado em como você fala, como você se dirige para outro clube. Se você está pedindo respeito, se você está tentando cobrar e exigir um respeito do lado de lá, você também tem que saber remediar isso do lado de cá. Você não é um torcedor, você não pode ser só passional. Só quem tem o direito de ser 100% passional no futebol é o torcedor numa mesa de bar conversando com amigos. A partir do momento que você não é só torcedor na mesa de um bar, você tem que ter um pouquinho de cuidado, você tem que saber medir a razão e a paixão. Então, também acho que ali deu uma aloprada, deu uma passada de limite. Não tão grave quanto a faixa, mas deu uma passada de limite. Concretos. Uma, não foi o Botafogo que botou essa faixa, foi um grupo de torcedores, foi uma torcida organizada que estendeu a faixa. E dois, o Botafogo já se posicionou com algumas fontes que a gente tem, dizendo que essa faixa, né, pelo que o Botafogo apurou, era sobre a postura do clube durante toda a pandemia, lá no início, sobre a volta do futebol durante a pandemia e tudo mais. Estender essa faixa antes de um jogo contra o Flamengo dá margem para o próprio Flamengo e torcedores do Flamengo e o próprio Dunchi, aí, né, Rodrigo Dunchi, interpretarem como uma alfinetada sobre os garotos do Ninho, sobre a decisão que a Justiça tomou favorável ao Flamengo em diminuir, né, a pensão que o Flamengo pagava às famílias. Então, assim, fica complicado de dizer. Por um lado, né, o vice-presidente aí do Flamengo, vice-presidente de jurídico, né? Isso. Não é isso, Miller? Isso. Ele toma as dores do Flamengo e ele acaba alfinetando a situação que o Botafogo vive, né, das dívidas e uma possível falência aí. E ele acaba perdendo um pouquinho da mão também. Ele podia ali, né, ficar na dele, só dizer que, como a Ana bem disse aí, que o mal não se paga com mal, né, que a vida continua e tudo mais. Mas ele resolveu atacar o Botafogo de volta, né? Mas o que a gente tem de concreto é que a faixa não se refere aos garotos do Ninho, se refere à postura do clube, né, durante toda a pandemia, e que não foi o clube, não foi o Botafogo que colocou aquela faixa, foi uma das do Botafogo. O Botafogo até retirou a faixa, né, momentos antes do jogo, mas ali, minutos antes de começar, a faixa foi estendida de novo, né? Então, é uma polêmica aí que infelizmente aconteceu nesse clássico. São vários pontos. Primeiro, você sendo clube e deixando essa faixa entrar, você dá margem, né, para esse tipo de coisa acontecer, né? Apesar do Botafogo não ter feito a faixa, a partir do momento que você deixa entrar, você está, né, compactuando com isso. Segundo, que não sei se a faixa é sobre a polêmica do coronavírus ou sobre os garotos do Ninho. Mas acho que você acaba realmente dando margem e acho que se for em relação aos garotos do Ninho, acho que isso não, se for para fazer um protesto, acho que isso não pode se delimitar uma faixa, porque, ao meu ver, se for em relação aos garotos do Ninho, acho que é um protesto totalmente não válido, né? Não tendo em vista você querer zoar o Flamengo por isso. É você querer criticar a postura do clube. Se a faixa quer criticar o clube por criticar pela situação, beleza. Mas aí também você está criticando o Flamengo de uma maneira muito pequena, porque o Botafogo então poderia ter usado outras instâncias para o Flamengo ser punido. Porque o Flamengo até agora, o Flamengo não sofreu nenhuma sanção. O Flamengo, houve 10 mortes no CT do Flamengo e não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. O Flamengo tem os problemas dele em relação à parte jurídica, mas não aconteceu nada em relação à esfera esportiva. Sendo que quando acontece esse tipo de situação, esse tipo de tragédia, realmente o clube tem que ser punido com algumas sanções. E nada aconteceu. E nada aconteceu também, nem os outros clubes chegaram a pressionar, né? Porque, se a gente for analisar também, creio que as instalações tem que se ver, né,
o inquérito como estavam as instalações do Flamengo, mas muitos clubes do Brasil também deixam suas categorias de base nas instalações não muito boas, né? Instalações que não tem aval de bombeiro e tudo mais. Então, acabou que a situação do Flamengo para os outros clubes foi meio que um teto de vidro. Todo mundo parou e falou, putz, vou olhar minha base também. Tanto que na época quiseram gravar reportagens sobre base no Brasil e muitos clubes não abriram as portas, porque sabiam que também não estavam no mesmo... não estavam num pé para poder cobrar alguma coisa do Flamengo. Mas eu acho que em relação à faixa, se for em relação à crítica, acho que a crítica ela sempre é boa, ela é muito construtiva. Agora, se você pôs só a faixa, né? Não, lembrando que o Botafogo disse que não foi o Botafogo, mas a partir do momento que você permite, você está sendo conivente, né? Se a faixa foi para somente criticar e não para ter esse negócio de torcedor zoar, acho que ela é válida, só que eu acho que também não basta só criticar. Acho que o Botafogo, como um dos maiores clubes do Brasil, poderia também ter feito mais coisas nos bastidores, não só o Botafogo, como vários clubes aqui, né, no país que nesse tipo de situação acabou se calando, e eu acho que eles acabam sendo coniventes juntamente com o Flamengo, não tendo a mesma culpa, né, obviamente, mas passando um pano que acho que poderia ter uma diferença aí no modo de gerir as coisas. Em relação à fala do vice-presidente do Rodrigo Donchi, acho uma fala totalmente desproporcional, que por mais que tenham sido os torcedores que tenham levado, por exemplo, a faixa, acho que um dirigente nunca pode se igualar à torcida, como a Ana mesmo falou, ele é um dirigente, ele está representando o Flamengo e representa o clube inteiro. Eu acho que ele deveria ter tido uma outra postura, uma outra crítica, não falar que o outro time está falido, que tem problemas financeiros e tudo mais. Acho que realmente não foi de bom tom. Mas, voltando à esfera esportiva, né, não deixando de falar que eu sou totalmente contra esse negócio de futebol é só lugar do futebol. Acho que o futebol é muito maior o futebol é maior que o esporte. Acho que o futebol transcende, e futebol, política, tudo, acho que tudo tá misturado e precisa ser debatido, sim.